Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou tratar de direitos civis e políticos no Brasil. Mas para pensar sobre essa ideia de direitos civis e políticos, é importante antes discutir um conceito de cidadania, ou a ideia de cidadania. Em filosofia política, o conceito de cidadania pressupõe participação efetiva em uma comunidade política. Então, nesse sentido, o cidadão é alguém que é reconhecido como um membro integral e igual da sociedade, com o direito de participar da vida comunitária e também do processo político. Tem algumas teorias da cidadania que vão discutir diferentes visões, eu vou apresentar duas aqui. Uma primeira é o republicanismo aristotélico. Como diz o nome, é uma teoria que remonta ao filósofo da antiguidade Aristóteles, e ela pressupõe a ideia de que o cidadão é aquele que participa da vida pública porque é nela que ele encontra a sua realização como ser humano. O Aristóteles acreditava que o ser humano é um animal político, logo, a vida pública tem valor em si mesma e ela é uma condição para a realização do indivíduo como ser humano. É possível ver reflexos dessa concepção de cidadania nos filósofos contemporâneos de uma corrente filosófica chamada comunitarismo. Uma outra teoria que vai discutir a ideia de cidadania é a teoria dos direitos. Essas duas teorias, se a gente for pensar assim, elas têm uma tentativa de responder uma pergunta. Essa pergunta é: como estimular o exercício da cidadania? Quer dizer, definir o que é cidadão e pensar como estimular esse exercício da cidadania. No caso da teoria baseada lá no Aristóteles, existe essa pressuposição de que a condição humana é uma condição política, então é na cidadania que o ser humano é um ser humano de fato. E a teoria dos direitos é uma teoria defendida por um sociólogo britânico chamado Thomas Humphrey Marshall. Ele defende a ideia de que o cidadão é aquele que tem acesso a determinados direitos, que ele divide em três. Primeiro, direitos civis, que é a ideia de liberdades concedidas, a gente pensa liberdade de expressão, liberdade religiosa e igualdade de todos perante a lei. O segundo conjunto de direitos são direitos políticos, então votar, formar partido, concorrer a cargos eletivos, enfim, esse tipo de discussão. E o terceiro são direitos sociais, direito à educação, direito à saúde, emprego, dignidade. Tendo esses direitos, esses três, civis, políticos e sociais, a gente tem um cidadão, e esse cidadão é alguém que necessariamente vai participar da vida pública. O Marshall acreditava que, tendo as condições, inevitavelmente vai haver participação. É a partir dessa perspectiva do Marshall que eu vou tratar aqui a questão dos direitos civis e políticos no Brasil. Ele divide em três, direitos civis, políticos e sociais. Então eu vou discutir aqui essa vinculação dos direitos civis e políticos. Mas aí vem uma outra questão que eu acho que é importante, que é o seguinte: se, como Aristóteles imaginava, a questão da cidadania define o ser humano enquanto ser humano, e, a partir da ideia do Marshall, a gente precisa ter um conjunto de direitos para ser um cidadão, o que acontece quando esses direitos não estão disponíveis? E eu pergunto isso porque a questão no Brasil é de fato uma questão conturbada. No Brasil, a Constituição outorgada de 1824, que prevaleceu até o fim da monarquia, foi a que regulou os direitos políticos e definiu quem teria direito de votar e ser votado. E a gente percebe já naquele momento ali uma dificuldade de acesso a esse espaço da cidadania. Para os padrões da época, até se costuma dizer que era uma perspectiva bem liberal. Porque, por exemplo, podiam votar todos os homens com mais de 25 anos que tivessem renda mínima de 100 mil réis. Todos os qualificados eram obrigados a votar e, como você pode imaginar, mulheres e escravos não podiam votar. Apesar de existir essa limitação da renda, a questão dos 100 mil réis, a maioria dos trabalhadores ganhava mais de 100 mil réis por ano, então esse não era um fator de exclusão por ele mesmo. Só que o voto, ele servia de fato muito mais para quem queria ser votado. No século XIX, no Brasil, estima-se que 85% da população brasileira era analfabeta. Então essas pessoas votavam porque eram convocados pelos patrões, A maior parte, obviamente, da vida no Brasil era uma vida rural, então as pessoas eram obrigadas meio que a votar de alguma maneira, não era uma coisa muito espontânea. E votar em quem elas tinham que votar, ou seja, era decidido por elas em quem votar. Então não dava para chamar isso, talvez, ali de uma expressão de fato da cidadania. E tinha uma outra coisa: quando o voto não era forçado, ele era comprado. Alguém oferecia alguma coisa para alguém votar em alguém, enfim. E daí veio uma prática que se tornou muito comum no Brasil por muito, muito tempo. Talvez ainda hoje a gente encontre resquícios disso em muitos lugares. E tinha outras coisas assim meio absurdas, Por exemplo, quando não aparecia nenhum votante, e é importante fazer a separação também, Eles não eram eleitores. O povo, em geral,
eles não eram eleitores, eles eram votantes. Qual é a diferença? Os votantes escolhiam os eleitores e os eleitores é que votavam nos representantes. Então tinha voto direto nessa época. Então, mas vamos imaginar, né? Então o povo ia lá votar, então, mas se não aparecesse numa sessão específica nenhum votante, eles faziam a eleição do mesmo jeito, como se nada de errado tivesse acontecido. Eles chamavam isso de eleição a bico de pena. Eles preenchiam a ata como se todos os votantes daquela sessão tivessem ido e decidiam para quem iam os votos ali. Então, enfim, era uma coisa que na prática não existia. Então, pensando nessa questão de direitos políticos, tinha algo muito conturbado aí. Um outro elemento que é importante discutir é a herança do Brasil colonial. E aí talvez o principal seja... Tem alguns elementos, né? 3 elementos acho que são bons de destacar. O primeiro é a escravidão e as consequências que a escravidão trouxe para o Brasil e que persiste ainda hoje, principalmente negando a condição do escravo e, consequentemente, dessa população que deixou de ser escrava, mas continuou martirizada pela condição da escravidão. O outro ponto é a existência de grandes proprietários rurais que não se importavam com a lei, que estavam fechados à ação da lei e achavam que podiam criar eles mesmos a sua própria lei. E, por fim, uma ideia de um Estado que era extremamente comprometido com o poder privado e não com o público. Então isso tudo gerou uma série de complicações, assim, foram as heranças, digamos assim, do Brasil colonial que trouxeram complicações para a aquisição dos direitos civis, dos direitos políticos e, consequentemente, também de uma ideia de cidadania. Sobre a escravidão que eu tinha comentado antes, é importante dizer que ela era generalizada no Brasil, diferente do que acontecia em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, né, onde existia uma série de estados em que a escravidão ela não existia. No Brasil, a escravidão estava no país todo. Estava, talvez, em um número menor do que em outros lugares, mas ainda assim, essa marca de estar em todo o país, ela se tornou uma marca muito forte, mesmo após a abolição, porque existiu ali uma segregação imediata a partir da abolição também. Então essas pessoas elas não foram incluídas dentro de um espaço de cidadania. Na verdade, elas continuaram com restrições muito grandes em relação à própria condição de existência. Então, ao mesmo tempo, tinha um outro lado, né? Então tinha essa condição terrível dos escravos, mesmo quando deixaram de ser escravos, mas tinha um outro lado que era o lado dos senhores de escravos, que guardavam uma ideia de privilégio e que eles continuaram tendo isso depois. Ou seja, o fim da escravidão não mudou a maneira das pessoas pensarem sobre essas questões. Então isso acabou trazendo um impacto muito forte para a cultura no Brasil. Sobre a questão das grandes propriedades rurais que eu mencionei antes, eu acho que o exemplo mais evidente da negação da cidadania é o coronelismo. Você já deve ter ouvido essa expressão algumas vezes, né? E tem uma marca, deixou uma marca política nacional muito forte, essa figura do coronel, do dono de terra, que mandava na vida das pessoas, que determinava o que elas tinham que fazer, como elas tinham que fazer, né? No caso que eu mencionei antes do voto em quem elas tinham que votar, que era obviamente nele mesmo, ou a maneira como elas tinham que gerir a própria vida. Então a ideia dos direitos civis, enfim, eles se perdem por completo, porque as pessoas não podiam dar conta de suas próprias vidas, né? É como se esse coronel fosse dono não só da terra e do fruto do trabalho que era desenvolvido ali, mas da vida das próprias pessoas que trabalhavam para ele, trabalhavam entre aspas, né? Porque não era um trabalho ali, na verdade estavam condicionadas a viver em função daquela pessoa, dessas pessoas que coordenavam esses espaços rurais. Então, enfim, esses coronéis, eles criavam as leis deles e eles privavam de direito quem eles queriam. E tinha uma frase da época que expressava já do início ali do Brasil República, que expressava um pouco dessa ideia, que é a frase: para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Então os coronéis tratavam a realidade, a circunstância político-jurídica e política dessa forma. Então, para eles mesmos, eles faziam o que eles queriam fazer, e quem era inimigo, eles forçavam a existência da lei, eles faziam uso da lei quando era conveniente. Então, isso também deixou uma marca forte na questão da desigualdade e, obviamente, do não exercício da cidadania. A última questão é aquela que eu mencionei do Estado comprometido com o poder privado. Como o Estado estava mesmo, de fato, interessado muito menos no público e mais nesses pequenos grupos políticos, o desenvolvimento urbano, que podia ser uma coisa positiva, acabou não contribuindo para o espaço da cidadania, porque onde os movimentos operários procuravam se organizar, especialmente a partir da década de 20 já do século 20, o Estado brasileiro negava a existência deles, ou reagindo com repressão, ou criando leis
que permitiam, por exemplo, expulsar do país os contraventores, que eram aqueles que se posicionavam contra os interesses desses pequenos grupos políticos. Então é sintomático, por exemplo, no Brasil, que só em 1932 as mulheres tenham começado a votar, enquanto que essa discussão já avançava em outros países desde o início do século XX, final do século XIX, mas principalmente no início do século XX se começou a ver, a perceber reflexos dessa discussão, e no Brasil demorou ainda uns bons 30 anos ali, então é um reflexo bem significativo dessa ideia de um Estado pouco afeito à discussão pública e muito mais interessada na manutenção do poder daqueles pequenos grupos. Bem, mas diante disso, dessa reflexão aqui sobre direitos civis e sobre direitos políticos, fica uma outra questão que é como que ficam os direitos sociais. E aí eu vou tratar disso num outro vídeo. Bem, espero que você tenha gostado da discussão que eu trouxe aqui. Se você gostou, peço para você se inscrever no canal, porque ajuda bastante. E é isso. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau.